Hola, buenas tardes. Nuestro grupo va a hablar de tumores benignos del colon. Vamos a hablar de pólipos, pólipo juvenil, pólipos hiperplásicos, adenoma tubular, túbulo velloso y velloso. Los integrantes somos Adrijo Nueva Canely, quien les habla, Waldazo Jonathan José, Berreza de Mendoza Junior Angelo Ricardo, Da Silva Veras Emerson, Fernández Melo da Cruz Gabriel, Ferreira Ata Susan, González Llanón Rodrigo, Martín Silva Ana Carolina, Martín Silva Joan Marcos y Noveira de Melo Sousa Tamara Larisa. Yo voy a dar una pequeña introducción de lo que serían los tumores benignos, ¿verdad? Primero que nada, me gustaría matizar que hablar de tumor no siempre implica que se haya desarrollado un cáncer. El tumor es un crecimiento anormal en el cuerpo de las células adicionales. Las células que tenemos en nuestro cuerpo se dividen para formar nuevas células y las antiguas mueren para dar paso a las nuevas. Pero a veces este proceso de crecimiento y muerte no siempre es correcto. Nuestro cuerpo lo que hace es crear células nuevas cuando aún no es necesario y en otros casos las células envejecidas no mueren en su debido momento. Cuando este proceso anormal sucede, las células adicionales se unen y se produce el denominado tumor, el cual puede ser benigno o maligno. Los tumores benignos, ¿verdad? Aunque hay una alteración, las células siguen siendo completamente funcionales. Los tumores benignos son de crecimientos lentos, destruyen otras células normales, no destruyen otras células normales, crecen hasta un determinado tamaño, son relativamente fáciles de retirar y no se propagan a otros tejidos ni a otros órganos. Sin embargo, los tumores malignos, las células están alteradas y pierden totalmente su función original, y estas suelen ser de crecimiento lenta, pero con frecuencia son rápidas. Crecen de manera progresiva e invasiva. Destruye células y tejidos y órganos. Y a esto se le llama eh, metástasis. Bueno, eu vou falar agora sobre os pólipos. Pólipos, ele é uma pequena elevação, né, na cavidade revestida da mucosa. Pode aparecer em diversas regiões do nosso corpo, também, como o estômago, vesícula, útero, intestino, entre outros. Essa elevação, ela tem uma formazinha de uma verruga, pequena verruga, que ela vai crescer com o longo do tempo, né, ou diminuir. Na maioria dos casos, ela cresce ao longo do tempo, né? Em caso de pólipo intestinal, é mais comum aparecer no intestino grosso, né, na parte do cólon. Existem dois tipos de pólipo, o neoplástico e os não neoplásticos. Os neoplásticos, eles são os pólipos que podem virar câncer. E os não neoplásticos que não tem não faz diferença. Não tem, às vezes não precisa nem ser removido. Mas, na maioria dos casos, ao diagnóstico, eles têm que, mais aconselhável ser removidos, né? E existem tecnologias suficientes para aumentar o pólipo, coloca colorantes nele, que consegue enxergar se ele é neoplástico ou não neoplástico, e para aí não ter o risco, né? O risco de ele crescer na região. E com isso tem um exame que a gente vai falar mais na frente, que é o colonoscopia, né, que serve tanto para diagnóstico como terapêutico. Nós vamos falar agora mais na frente. Buenos días, mi nombre es Tamara. Yo voy a hablar sobre el pólipo juvenil o el pólipo de retención. O pólipo juvenil o el pólipo de retención são amartomas congênitos. Alguns autores dizem que têm uma origem inflamatória. São malformações focais do epitélio e da lâmina própria. Eles podem ser esporádicos
o sindrômicos. E a maioria dos pólipos juveniles, eles se apresentam na população pediátrica, que são em os niños de menores de 5 anos de idade, e excepcionalmente nos adultos. Endoscopicamente, é pediculado em amada 4, frequentemente solitário, rojizo e localizado em rectossigmoide. Os pólipos juveniles, eles são totalmente benignos e não requerem seguimento depois da extração. O diagnóstico histopatológico se basa na identificação das criptas desordenadas, dilatadas e especialmente as quísticas. Um estroma com denso infiltrado inflamatório, hemorragia e angioneses. O hallazgo de displasia em pólipo juvenil é infrequente, exceto em um contexto de poliposes. O epitélio que tapiza as criptas, ele apresenta câmbios nucleares reativos e acerramento e não deve ser tomado como um pólipo hiperplásico associado. O diagnóstico diferencial inclui o pólipo inflamatório e, em estes casos, o contexto clínico endoscópico do paciente ajuda a diferenciá-los. A maioria dos pólipos juveniles, eles têm menos de 3 centímetros de diâmetro. Normalmente, são lesões pediculadas com uma superfície lisa e color rojizo, com espaços quísticos característicos evidentes em corte. Todavia, a morfogênia dos pólipos juveniles não se conhece com detalhe. Alguns autores dizem que a hiperplasia da mucosa é o episódio desencadeante. Em estudo com o microscópio, se comprueba que esses quistes são glândulas dilatadas, llenas com mucina e restos inflamatórios. O resto do pólipo consiste em lâmina própria expandida por um infiltrado inflamatório misto. E a muscular da mucosa, ela pode ser normal ou estar degasada. Essa hipótese é compatível com o descobrimento de que as mutações das vias que regulam o crescimento celular provocam polipose juvenil autossômicas dominante. A mutação mais frequente identificada é a Sloderheim SMAD4, que codifica um produto citoplásico intermédio da via de sinalização TGFB e que pode estar mutado em outros casos. Em síndrome de poliposes, existem algumas enfermidades raras de origem genética e que se manifestam com dezenas de pólipos em tracto digestivo na juventude. Eles são associados a outros sintomas e diferentes partes do corpo. Entre essas síndromes, podemos mencionar síndrome de Gardner, síndrome de Turcos, síndrome Cronkite-Canadá, síndrome Peutz-Jeghers e síndrome de Colden. Esses pacientes que já têm algumas síndromes, eles possuem um alto risco de desenvolver câncer de colo futuramente. A síndrome de polipose juvenil se associa à displasia dentro dos próprios pólipos e adenomas. Como resultado, 30 a 50% dos pacientes com polipose juvenil desenvolvem um adenocarcinoma de cólon antes dos 45 anos. Em la síndrome de Peutz-Jeghers, se trata de uma síndrome autossômica, que é dominante raro, que se apresenta com uma idade média aos 11 anos. Tem múltiplos pólipos armatomastosos digestivos, como podemos ver aqui, e também apresenta uma hiperpigmentação mucocutânea, que está aqui. Os pólipos hiperplásicos do colo são proliferações epiteliais benignas que se descobrem tipicamente na 6ª ou 7ª década da vida. Esses pólipos hiperplásicos também são chamados de metaplásicos e se originam de uma apoptose retrasada ou falida em las células epiteliais que o conformam.
são pólipos de pequeno tamanho e geralmente são ubicados na porção terminal do colo reto e sigmoide. Endoscopicamente, são lesões pequenas e, na maioria, são assintomáticas, sendo um hallazgo incidental durante a lacunoscopia. Eles não apresentam displasia, carecem de risco de malignificação e não ameritam segmento. A sua principal importância é que eles devem diferenciar de los adenomas, cerrados sessiles histologicamente similares, pero esses têm um potencial maligno. Sua principal característica histológica é a arquitetura acerrada que toma as criptas e a ausência de atípia. O acerramento, diferente do adenomar cerrado céssio, não chega à base da cripta, só alcança a metade superior. As células epiteliais que o conformam são uma mescla de células absortivas e caliciformes, com núcleos basais carentes de displasia. Na base das criptas, existem células imaduras que podem confundir-se como displásicas. Uma outra característica é a membrana basal engrossada, no qual não deve ser tomada como uma colite colagenosa associada. O retraso na descamação das células vai provocar uma acumulação que vai criar uma superfície cerrada na arquitetura e constitui a característica morfológica distintiva dessas lesões. Podem ser únicos, mas é mais frequente que sejam múltiplos, especialmente no colo sigmoide e linha reto. Aparentemente, com mais frequência, aparecem com mais frequência em um colo esquerdo e têm polo general menos de 5 milímetros de diâmetro. Segundo seu padrão de crescimento, eles classificam em microvesicular, que é o clássico, em células caliciformes e são pobres de mucina. Essas classificações são morfológicas e aún não se conhece correlato clínico. O principal diagnóstico diferencial são os adenomas acerrados céssio. E é recomendável ter cuidado com pólipos do colo direito quando são maiores de 1 centímetro e que, à simples vista, parecem hiperplásicos, porque eles podem ser adenomas acerrados sessiles subdiagnosticados. Bueno, os adenomas são polípelos que é composto por epitélio displástico, né? Que há mais ou menos uma década se considerou só um tipo de adenoma, que recebe o nome de convencional, mas recentemente ele foi banido, né, e se criado um novo nome para ele, chamado acerado. Ambos os tipos, eles são pré-malignos, mas têm diferentes aspectos histológicos, né, características clínicas e origem molecular. Esses adenomas, ele medem cerca de 0,3 a 10 centímetros de diâmetro, né? Podem ser peniculados nos sessiles, né? Tendo a superfície de ambos os tipos uma textura que parece uma framboesa. Histologicamente, as características citológicas da displasia epitelial é a hipercromase, né? Que é o alargamento e lá estratificado. Os adenomas tubulares, né, os pólipos pediculados, formados por glândulas pequenas, redondeadas ou tubulares. Né, pelo contrário dos adenomas velosos, que a moendo são mais grandes e têm sessiles. Estão cobertos por velocidades finas também. E os adenomas tuboveloso, eles são a mescla de elementos tubulares e veloso, né? Aunque que os adenomas velosos, ele contém também uns focos de invasão com maior frequência que os adenomas tubulares. Os adenomas convencionais, que são adenomas tubulares, veloso e tuboveloso,
é o tipo de adenoma mais frequente, né? Nasce por proliferação das células epiteliais displásticas da mucosa, a partir de mutações na via de gene APC e B-catenina. A maioria são assintomáticos e descobertos inicialmente endoscopicamente, são sêssiles ou pediculados, né, localizado mais frequente em rectosigmoides. O risco de malignação dos adenomas depende do tamanho, né, grado de displasia e da arquitetura. Os adenomas com displasia de alto grado têm um risco de malignação de 27%, né, cerca de 27%, abaixo do grado que é só de 5% em 15 anos. Nas imagens, a gente já falou aqui sobre adenomas tubulares, né, que têm as pólipos pediculares, formando glândulas pequenas. Os velosos aqui, que a maioria são mais grandes que os outros, e estão cobertos de velosidades finas, né? O tubo veloso, que é uma mescla de elementos tubulares e veloso, né? Aunque que os adenomas velosos contêm focos de vazão maior frequência que os adenomas tubulares. Jurar hablar sobre diagnóstico histológico. A evaluação histopatológica deve incluir 4 passos. Primeiro, identificar a displasia para ser diagnóstico. Antes de diagnosticar um pólipo com adenoma, deve identificar certeiramente a displasia. Segundo, graduar a displasia, graduar em leve, moderada ou severa. Atualmente se gradua em alto e baixo grado. Terceiro, tipificar adenoma segundo sua arquitetura. Segundo sua arquitetura, pode ser tubulares, tubulovelosos e velosos. 4. Estudar o status de imagem quirúrgica. Adenomas pequenas em imagem de seção é difícil de analisar por fragmentação de enzima. Diagnóstico de grado de displasia. São 2, de baixo grado e alto grado. De baixo grado, atipias citológicas são núcleos alargados, hipercromáticos e pelos estratificados, que ligam até os 3/4 do espessor epitelial. Diminuição ou ausência de mucina. Atipia arquitetural. São criptas aglomeradas de disposição tubular ou velosa. Alto grado. Atipia citológica. São núcleos mais redondos, abertos, com nucleolos prominentes, partida total de lapolaridade, aumento considerável de apoptoses, mitoses atípicas e maior velocidade. Atipia arquitetural. São criptas aglomeradas, de formas cribiformes, conforme a imagem à direita, tortuosa, ramificadas, assimétricas e sem estromas interpostas entre elas. À direita temos 2 imagens. Arriba, de baixo grado. Abaixo, de alto grado. Segmento de pólipos adenomatosos. A atitude de tomar antes de encontrar os pólipos adenomatosos vai depender das características. Recentemente, a Sociedade Americana de Câncer ha hecho as seguintes recomendações de seguimento. Paciente com 1 ou 2 adenomas tubulares com displasia de baixo grado, colonoscopia de 5 a 10 anos. De la polipectomia inicial. Paciente com 3 a 10 adenomas ou 1 adenoma de 1 centímetro, qualquer adenoma com componente veloso ou displasia alto grado, colonoscopia de 3 anos depois da proctomia inicial. Paciente com 10 adenomas, colonoscopia antes de los 3 anos,
de polipetomia inicial. Pacientes com adenomas sensíveis extraídos com pinça de biópsia. Controle entre 2 a 6 meses para verificar a remoção completa. Diagnóstico. A detecção do câncer de colo está indicada para todas as pessoas maiores de 50 anos. As pessoas que têm um parente de primeiro grado com câncer de colo antes dos 60 anos devem começar a fazer exames de detecção a partir dos 40 anos. Atualmente, o exame de eleição para diagnóstico de pólipos e para a detecção do câncer de colo é a colonoscopia, um exame que se realiza através de um endoscópio anal. A colonoscopia é um exame ideal, já que permite não só a visualização dos pólipos, sino também sua extirpação, se necessário. Bueno, além de mirá-lo, de poder mirá-lo, pode extraí-lo, se necessário. Só a simple vista não é possível distinguir um pólipo hiperplásico de um adenoma. Por lo tanto, está indicado a extirpação de qualquer pólipo diagnosticado para avaliação histológica microscópica. Tratamento. A forma mais eficaz de prevenir o câncer de colo é identificar os pólipos adenomatosos, tentando extirpá-lo antes de que se convirta em uma lesão maligna. Como já se mencionou, os pólipos devem se eliminar-se mediante colonoscopia, imediatamente depois de sua identificação. O pólipo deve eliminar-se por completo. A extirpação de pólipo, que se chama polipectomia, é um procedimento que não causa dolor e nem sangrado. A perectomia é segura, com a taxa de complicação de menos de 1 a cada 1000 procedimentos. Os maiores riscos são a perfuração e sangrado do colo, pero ambos são poucos frequentes. Em raras ocasiões, o pólipo é lo suficientemente grande como para que o colonoscópio não pode extirpá-lo. Este caso, geralmente, necessita cirurgia para extrair a lesão. Para minimizar o risco de complicações, o paciente não deve tomar nem dias antes e nem depois da cirurgia medicamentos que podem facilitar o sangrado, como aspirina, anti-inflamatórios e anticoagulantes. Olá a todos, mi nombre es Rodrigo, yo voy a hablar sobre nuestro caso clínico. Bueno, nuestro caso clínico habla de una paciente femenina de 12 meses de edad que consultou por astenia, palidez e vômito de aspecto alimentar de 12 semanas de evolução. Ou seja, acá podemos ver que os sintomas iniciais, que são a astenia, que é o cansanço extremo, e a palidez, são indícios de uma anemia. Então, o médico se solicitou um hemograma, onde os resultados foram valores abaixo de los normais de hemoglobina, do hematócrito e do hierro sérico. E no leucograma, as plaquetas foram normais nos resultados. Então, como diagnóstico, o médico ligou como um diagnóstico de anemia microcítica hipocrômica. Então, o médico indicou uma transfusão de concentrado de hematis. Que é isso? É uma transfusão que é indicada para niños que tenham um valor de hemoglobina abaixo de 7. Acá, como é um niño e tem um valor de apenas 4, foi indicado pelo médico para fazer esse concentrado. Então, enquanto a paciente estava em hospital para o tratamento inicial dessa anemia, ela apresentou 2 episódios de hematoquesia, que é a presença de sangue em las heces. Por esse motivo, o médico solicitou uma colonoscopia para descobrir a causa dessa hemorragia, porque por ser sangue vivo em las heces, é mais provável que seja proveniente da parte baixa do intestino.
Em la endoscopia, acá se encontrou um pólipo de grande tamanho, podemos vê-lo acá, que comprometia cerca de 80% da luz do intestino. A partir daí, nós podemos relacionar todo o caso clínico, todo o quadro clínico, desde a anemia a los síntomas iniciais, sendo que a perda de sangue pode ser explicado por uma hemorragia que esse pólipo pode estar causando, e a anemia está relacionada à la hematoquesia, que é a perda de sangue em las redes, que é por causa da presença desse pólipo. E também o vômitos, que são também sintomas de pólipos. Acá podemos ver as características de um pólipo amartomatoso ou juvenil, que tem o formato pediculado. Acá não dá para ver certo, mas nas próximas imagens vai dar para ver o pedículo acá. E tem uma superfície lisa e roja. Outra característica do pólipo juvenil é que ele é solitário, ou seja, apenas um pólipo aparece. Então, acá podemos ver o pólipo encontrado na colonoscopia. Se realizou, então, uma polipectomia, que é a retirada do pólipo para estudos. Por estudo histopatológico. Ou seja, acá podemos ter a polipectomia, que foi a retirada, foi por dois motivos. Um, para estudo histopatológico, para saber que tipo de lesão é, e outro motivo é pelo tamanho, que já estava quase cerrando o intestino por completo, cerca de 80% da luz. E então, a partir depois da retirada do pólipo, a paciente foi dada alta com uma adequada evolução, sem apresentar novos episódios de sangrado. Ou seja, com a evolução da paciente, se podemos confirmar que o pólipo era a causa tanto do sangrado quanto do quadro clínico. Acá podemos ver na figura 1B o pólipo retirado. Acá a base do pólipo. E em la histopatologia se descreveu um pólipo de 3,5 por 2,5 por 2 centímetros. Ele era erosionado, com sangue, com pedículo de implantação delgado e curto, com diagnóstico de adenoma tubular inflamado. O pólipo era muito grande. Era erosionado, acá podemos ver as erosões, e também tinha presença de sangue em ele, no que explicava as hemorragias, na presença de sangue nas heces, podemos ver acá. O pedículo ligava o pólipo à parede do intestino. Ele era delgado e curto, por isso não podemos ver acá ele, porque ele era bem delgado e curto. Então, a conclusão é que o pólipo foi totalmente removido, e quando se remove um pólipo, ele não retorna, ele não volta. O que acontece pode ocorrer outras lesões. Aquele que foi retirado, ele não volta a crescer, pero outras lesões novas podem surgir. Então, nesse caso, é necessário fazer um acompanhamento regular para que, se apareçam novas lesões, serem tratadas ou removidas, e antes que se tornem casos mais graves. Como tivemos um diagnóstico de adenoma tubular, um adenoma tubular, ele já é muito perigoso, mais perigoso, é um tipo mais perigoso, porque são pré-cancerígenos, pré-malignos, né? E então,
e que se queda más importante o acompanhamento com o médico. Entonces, como conclusão do caso clínico, por lo general, los pólipos no presentam síntomas, pero quando são maiores, que é o caso do caso clínico nosso, podem causar obstruções intestinais, sangrados e vômitos. Esses sangrados, se não controlados, podem evolucionar a anemias graves. No caso de adenomas tubulares, é indicado a extirpação, justamente por serem pré-malignos, que foi o que ocorreu em nosso caso clínico. Alguns fatores de risco para a aparição de pólipos: pessoas maiores de 40 anos, pessoas que possuem enfermidades inflamatórias intestinais, como a retocolite e a doença de Crohn, antecedentes familiares, pessoas que já têm principalmente parentes de primeiro grau com a presença, pessoas obesas, sedentárias e que têm uma dieta rica em grasas, tabaquistas e pessoas que fazem consumo excessivo de álcool. E, nesse caso, os pólipos juvenis têm uma aparição de tipo congênitos. Nossas referências bibliográficas. Graças a todos por sua atenção. Hasta luego.